quais são os desafios e aprendizados das mulheres no mercado financeiro e mais sobre o dia a dia e trajetória das mulheres da Itaú Asset. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Sou a Clara, da equipe de comunicação, e para a gente bater um papo sobre carreira, trajetória e aprendizados, especialmente sobre o Dia da Mulher, hoje eu conto com 3 convidadas especiais aqui comigo no Mind Asset. Então vamos lá, vou apresentar cada uma delas. Aqui comigo está hoje a Tatiana Catalã, que é gestora de portfólios imobiliários na Itaú Asset. Bem-vinda, Tati. Obrigada, Clara. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer fazer esse episódio tão especial aqui com vocês. Maravilha. A Laís Carvalho, que é coordenadora de portfólio Analytics também na Itaú Asset. Obrigada também pelo convite, Clarinha. É uma honra dividir aqui esse episódio com mulheres tão especiais. Maravilha. E a Sofia Fael, que é analista ESG também na Itaú Asset. Então, bem-vinda, Sofia. Agradeço o convite de estar dividindo aqui juntos os painéis com as meninas. E vai ser um prazer o bate-papo de hoje. Maravilha. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu queria falar um pouquinho mais sobre a trajetória de cada uma de vocês. Então, vamos começar com a Tati aqui. Bom, eu fiz administração de empresas de faculdade e logo na sequência eu entrei no mercado financeiro trabalhando numa gestora, mas no mercado de ações. Então eu fazia análise de ações numa gestora pequena, né? E acho que foi assim o meu primeiro contato com o mercado e o que fez com que eu me apaixonasse, vamos dizer assim, mais ainda por ele, né? Eu tinha o sócio daquela gestora, eu gosto de contar isso, porque é até interessante como que a gente se apega ao que a gente faz, né? Ele falava muito para mim, olha, você está analisando empresas. E você pode ser dona dessas empresas quando você compra uma ação. Então, quando você gosta de o mercado de bebidas está indo bem, você compra uma empresa de bebidas. O mercado de aço está indo bem, você desfaz da sua sociedade de bebidas e vira sócio de uma empresa de aço. E assim por diante. Então, acho que isso fez com que eu gostasse cada vez mais, né, do mercado financeiro, principalmente nesse âmbito de análise, sabendo que eu podia conhecer de diversos setores. E depois, ao longo do tempo, eu entrei no mercado imobiliário, né, ainda no mercado de ações, em uma diferente gestora, sempre fazendo esse papel de análise, de conhecer muito bem o entorno dessas empresas. E trabalhei quase 20 anos nisso e nos últimos 7 anos eu caminhei mais para o mercado de fundos imobiliários. Então, desde que eu cheguei aqui no Itaú, eu trabalho nesse segmento. A gente vem criando mais produtos, começando uma linha de negócios novas que a gente não tinha alguns anos atrás. Então, tem sido bastante desafiador e muito interessante fazer isso aqui também. Vamos lá. Laís, agora. Bom, eu comecei no mercado de trabalho muito nova, mas fazendo um recorte aqui para a parte do mercado financeiro. Eu fiz faculdade de economia, entrei no Itaú em 2012 como estagiária na corretora de valores. Na época ainda era separado o InvestShop, né? E eu estava numa área de negócios, né? Depois eu acabei fazendo essa transição para a área de analytics, mas não era tão claro para mim, assim, no começo da minha carreira. Eu recebi um convite para fazer uma movimentação lateral como estagiária, dessa área de negócio para uma área mais de bases de dados. Então, eu fiz essa movimentação dentro da corretora aqui do Itaú. Fiquei nessa corretora durante 6 anos e saí de lá como analista sênior para uma oportunidade na Itaú Asset na área de BI, né? Durante esse tempo, eu fiquei na área de BI olhando um pouco mais mercado, mais estratégia e tudo mais. E ao longo do tempo eu fui direcionando minha carreira um pouquinho para o offshore, que é onde eu toco hoje, onde está mais direcionado o meu dia a dia, né? Então, hoje a gente é responsável por toda a parte de performance attribution, de reporting dos fundos offshore, né? Então, foi um pouquinho essa minha carreira aqui dentro do banco. Ótimo. Bom, do meu lado, eu fiz economia também, como a Laís. E no meu caso, eu fiz no Rio de Janeiro. E com isso, toda a minha trajetória em relação ao estágio, 2 anos que era possível, eu trabalhei dentro de um family office. Então, foi uma experiência um pouco diferente do Itaú, porque era um local bem menor, mas também
permitiu bastante autonomia dentro das funções. E ali eu tive uma visão bem mais voltada para private equity, venture capital, do que o que eu realizo atualmente, né? Que foi a oportunidade, assim que eu me formei, eu tive o convite para me juntar à Itaú Asset, já no time que eu me encontro, que é o time de estratégias indexadas e integração ESG. E logo ali no início eu tive uma primeira oportunidade de ter uma visão em relação aos nossos ETFs e fundos indexados, mas à medida que o mercado ESG começou a crescer no Brasil, à medida que a gente teve mais demandas também, eu me tornei 100% integrada a ESG em si. Então, atualmente estou 100% dedicada a esse tema, que se divide em muitos pilares. Acho que a gente tem que conversar sempre um pouco mais sobre a ESG para explicar um pouco da nossa atuação, porque ela, para além do que a gente lida com as empresas, então a gente tem muito esse contato de engajamento, de análise de empresas, mas também participação em assembleias, produtos que são ESG dedicados. Então, tem um pouco da visão de tudo do ESG dentro do mercado financeiro, e aí agora já tem 4 anos aí que eu tô no time, então gosto bastante. Maravilha. E falando um pouco também das experiências de vocês como um todo, né? Tati, já são mais de 20 anos de mercado financeiro. A gente tá aqui nesse mercado, sabe que ele é predominantemente masculino, mas muita coisa mudou desde então. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua bagagem, né? Quais foram as experiências ou desafios mais marcantes, assim, na sua carreira, nesses termos também? Acho que o mercado nesses 20 anos mudou bastante nesse sentido, apesar de continuar sendo predominantemente masculino, né? Acho que, né, como você falou, há 20 anos atrás a gente ouvia algumas coisas que hoje já não são mais tão aceitáveis como era no passado. Eu acho que também, como pessoa também, a gente vai amadurecendo e não permitindo também algumas coisas que talvez no início da carreira a gente não saiba muito bem como se posicionar, né? Então, acho que tem esse componente meio pessoal, que acho que eu fui amadurecendo ao longo da carreira, e também acho que o mercado foi evoluindo no sentido de respeitar mais as mulheres no mercado de trabalho, seja ele qual for, não só no mercado financeiro. E eu diria que, tendo nosso lado como mulher, no momento que a gente escolhe o mercado que a gente vai trabalhar, saber dos desafios que a gente vai ter. Então, saber que a gente vai entrar numa sala com muito mais homens do que mulheres e se posicionar da mesma forma que se você estivesse com mulheres. Obviamente que para isso existe uma preparação, tanto de conteúdo como psicológica, para você não se decepcionar com você mesma, né? Acho que dentro desse ambiente. Mas a gente aprender a se respeitar, né? E tratar esses momentos com bastante, eu diria, naturalidade, sabe? Porque pode ser que aconteça, como pode ser que não aconteça. Então, eu normalmente me preparo para aquela ocasião da mesma forma. Mas quando você está preparada, tanto faz o que vem, bate e volta. Então, eu acho que, assim, pensando nas mulheres em si, não importa o que vai acontecer. Assim, se você estiver preparada e estiver com o seu objetivo dado, pode acontecer uma coisa desagradável, você pode ouvir coisas desagradáveis, mas olha para frente, segue o jogo, porque a gente tem que estar naquela mesa sabendo que é nosso lugar, né? Então, nunca sair da mesa antes de alguém te tirar, que eu acho que é uma coisa que, quando você é muito jovem, às vezes você faz, né? Você entra naquela sala com um monte de homens, você senta lá para trás, assim, né? Pra, assim, se bobear, ninguém te vê ali. E eu acho que ao longo da carreira, eu acho que eu fui aprendendo bastante isso. Obviamente que o ambiente hoje também é mais favorável, mas acho que quando a gente se posiciona para isso, as coisas fluem muito melhor. Uhum. Né? E algum episódio mais marcante? Eu tive vários. Contei um pra Laís hoje cedo, né? Uhum. Eu tive um episódio que um dos meus chefes, eu já tive vários, tá, gente? Mas um deles foi me dar o bônus e ele falou, acho que esse bônus é suficiente pra você comprar bolsa e sapato, né? Então, esse foi um. Eu tive um outro que me perguntou se eu tinha certeza que eu queria trabalhar. Eu já era funcionária, não estava sendo contratada. Você tem certeza que você quer fazer isso, não quer trabalhar no shopping? Então, já, né, ouvimos coisas assim. Entre outras, não tão boas de se contar, mas eu acho que, assim, me deram bagagem. Acho que hoje em dia é mais difícil isso acontecer.
Naquele momento eu não sabia responder, eu só ficava meio nervosa, tensa, e ficava pensando 2 dias depois o que eu teria respondido, né? Mas até nem me arrependo de não ter entrado nos méritos dessas questões. Mas é isso, acho que ao longo do tempo foi me dando mais força ainda para fazer o que eu queria fazer. Perfeito, perfeito. E aí, falando também, né, de mercado financeiro, em dados também, Laís, como é esse ambiente? Você sente da mesma forma? Quais desafios você enfrentou também? Apesar da gente ter esse viés um pouco mais tecnológico, a gente ainda é muito inserido no mercado financeiro, né? Então, acho que as experiências são muito parecidas com a da Tati. Claro que quando a gente puxa para um lado um pouco mais de tecnologia, a gente olha... Claro, eu falei que eu fiz economia, né? Então, aqui tem as exceções, mas a maior parte das pessoas vem de cursos de ciências da computação, sistema da informação, as pessoas que estão nessas áreas, e ainda também é predominantemente masculina, assim como o mercado financeiro, né? Eu acho que as experiências aqui são bem parecidas. No começo, você não tem muita referência feminina, né? Então você acaba sendo a primeira ali a abrir a porta, segurar a porta para as outras, uma puxa e uma sobe e puxa a outra, né, no final. Então eu acho que as experiências aqui são bem parecidas e eu não posso deixar de mencionar que eu também sou uma mulher negra, então eu acho que tem um plus aqui de algumas coisas assim que acontecem, que vem também além da questão do machismo, do racismo junto. Então, eu também tô com a Tati, acho que mudou bastante coisa. Obviamente, não vivi 20 anos de mercado financeiro ainda como ela, tô aqui na metade, nos 10 anos. Mas eu já sinto uma diferença absurda de quando começou, assim. Eu acho que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, teria sido muito mais fácil, teria sido diferente, né? E eu acho que o mundo também que a gente tá vivendo hoje acaba tornando muito mais fácil para que as mulheres consigam entrar no mercado financeiro hoje. O tipo de agressão que a Tati sofreu, que ela mencionou aqui, já não acontece mais, assim, naturalmente. Muitas pessoas não aceitam, né? E eu acho que, além de a gente se posicionar, a gente também se posicionar para ajudar umas às outras, né? Acho que, eventualmente, pode acontecer de a gente estar numa sala e alguma mulher sofrer alguma agressão desse tipo e não ter condições ali de reagir e tudo mais. E eu acho que, às vezes, a gente consegue acabar ajudando uma outra ali, nesses momentos, sabe? E, Sofia, né, você, na sua atividade hoje também, considerando a experiência, a sua rotina, a gente fala muito de diversidade, de gênero também, raça, como é que você vê isso e traz isso para o seu dia a dia, né, e para a sua experiência como um todo? Sim. Acho assim, agora eu tô aproximando dos 5 anos de mercado, assim, tirando a experiência do estágio, eu acho que a gente tem uma enorme gratidão a toda a geração de mulheres que passaram antes, como foi a da Tati, assim. Em relação, como a Laís comentou, dessa questão de abrir a porta e deixar aberto para quem tá vindo, acho que tem muita coisa que foi possibilitada para minha geração, tanto em relação à questão desde cursos, né, como economia, que são predominantemente masculinos, a encarar ambiente de trabalhos mais masculinos, facilita bastante o fato de a gente começar a ter mais referências aqui, por mais que nós ainda sejamos poucas aqui. Então, acho que isso acaba contribuindo bastante para a rotina, porque você consegue conversar com pessoas que têm uma certa trajetória parecida com você, consegue te dar dicas, conselhos, te orientar e ter aquela conexão mais no nível pessoal ali, realmente de entender esses pontos. Então, eu acho que isso é algo que dentro da rotina a gente busca e que dentro do SG a gente consegue projetar isso um pouco para além, assim, da nossa rotina, no nosso nível pessoal, a gente consegue olhar no nível também de análise, no nível das empresas. Então, do nosso lado de integração SG, a gente tem muitas avaliações em relação a também uma diversidade de pensamento em relação às estruturas de governança das empresas. Então, nós temos um modelo proprietário justamente para avaliar esse ponto de como que a gente está em relação à presença de participação feminina no conselho de administração. Então, são pontos que são relevantes, que a gente busca engajar busca absorver, não só no nosso processo de análise ali no resultado final, mas também de promover essa melhor prática no mercado. Então, nesse momento que a gente tem de espaço de engajamento junto com as empresas, entender o que está sendo implementado, o que pode ainda ser implementado. E isso, com certeza, acho que é uma parte do meu trabalho atualmente, assim, que eu
me faz gostar bastante do que eu faço, assim, ter essa visão de como que mudou, como que a gente evoluiu. Então, tanto essas conversas com quem viu um passado muito diferente, quanto ver um pouco para onde que a gente está caminhando, eu acho que dá muito valor ao trabalho que a gente faz e eu espero, assim, que inspire também muito mais meninas a entrarem no mercado financeiro, assim, porque ainda éramos poucas na sala de economia, na FGV, no meu caso, eu formei no final de 2020, nós ainda éramos, assim, a minoria. Então, eu espero que cada vez mais a gente consiga ocupar esses espaços e tenhamos mais referências, mais eventos, mais falando um pouquinho da nossa realidade aqui também. Uhum. E a gente falou, né, de trajetória, experiências aqui, um pouco de conselhos em geral, mas se vocês encontrassem com vocês mesmas ali no início da carreira, o que vocês diriam? Quais foram os principais aprendizados ali que vocês colocariam, né, na conta aqui, se vocês encontrassem com vocês mesmas? Quem começa? Quem se voluntaria? Eu posso começar, se quiser. Uhum. Eu acho que uma das coisas que eu falaria para Laís do passado, e que eu acho que eu percebo isso ainda um pouco de resistência em nós mulheres, de criar conexões, sabe? De networking. E eu acho que dentro da minha trajetória aqui no mercado financeiro, quando eu olho, boa parte de muita coisa que eu conquistei, eu devo a muitos aliados que eu tive, inclusive homens brancos nessa trajetória, assim. Então, eu acho que é muito importante a gente ter aliados no nosso processo de formação aqui, mentores, realmente, sabe? Eu acho que isso teria me ajudado muito lá atrás, se eu não fosse aquela menina tão tímida e tão inexperiente dentro do mercado. Acho que teria sido mais fácil. Eu acho que esse ponto que eu comentei, né, de ter uma segurança maior quando você está num ambiente que talvez não seja tão parecido com você, se eu soubesse que seria assim, né, que se eu tivesse essa segurança, a contraparte seria diferente, ou as pessoas me tratariam diferente a partir do que eu coloco para fora, acho que eu teria começado a fazer isso antes, né? Mas é óbvio, vem um pouco junto com a maturidade, com a experiência, essa questão do que você coloca para fora vai voltar de uma forma diferente para você. Então, acho que diversas vezes que eu fiquei, vamos dizer assim, insegura, principalmente durante períodos de maternidade, né? Então, eu tive 3 gestações, você fica muito insegura em relação ao trabalho, então você se questiona se é isso que você tem que fazer ou não. Então, a gente, como eu falei, é como se você tirasse do jogo antes dele ter nem começado, né? Então, acho que eu... se soubesse um pouco disso, teria sofrido menos, né? Eu acho que eu não teria feito diferente, mas teria sofrido menos com essas inseguranças de ser uma mulher num ambiente assim, onde você tem tanta pressão, onde você tem uma corrida parece que contra o tempo, né? Acho que tem uma questão também de geração, das pessoas quererem que a carreira seja muito rápida, então você não pode pausar para nada, você não pode ficar 3 meses, 4 meses fora. Então, acho que isso acaba, né, às vezes desgastando mais você do que precisaria, que as coisas vão acontecer conforme o seu trabalho de qualquer maneira, né? Não, e acho que complementando o que a Tati tinha comentado antes, um pouquinho mais cedo aqui, em relação a essa questão da nossa presença, de encarar o que vem de fora e bola pra frente, acho que é pela questão de a gente ir muito pelo ângulo da competência. Eu acho que, sim, as mulheres são sempre muito... A gente tem uma preocupação em comum de fazer tudo perfeitamente, entregar o melhor possível, e com isso a gente fica com medo de estar um pratinho cair em algum momento. E eu acho que a gente pode buscar, principalmente, estar aqui mais presente e nos fazer validadas pela nossa competência, porque eu acho que contra a competência não tem muito argumento. Então, a gente cada vez mais busca ter essa maior participação, mas você tem ali apresentando o seu conteúdo, o seu trabalho, não tem um espaço tanto para contestação. E acho que isso ajuda com essa questão de segurança, de timidez, você ter certeza em relação a isso. E para mim, assim, nesse momento de início de carreira, eu vejo que o estudo é uma coisa que viabiliza muito isso. Então, acho que no momento de início de carreira eu me daria esse conselho, assim, aproveita o embalo dos estudos da faculdade para continuar nessa trajetória, seja no caminho que você quiser, uma especialização mais específica da sua área, algo um pouco maior, aproveite esse momento inicial ali de carreira em que você realmente aprendendo, absorvendo o máximo possível e busca orientação. Acho que a gente fica sempre com um pouco de vergonha de, a pessoa é super ocupada, eu não vou puxar 5 minutos do tempo dela para poder falar, se eu quero estudar ou não, e eu acho que as pessoas estão aqui
para poder auxiliar, nos ajudar a abrir caminhos, assim, ver experiências passadas. Então, eu teria tido, como ela falou, mais trocas. E trocas para poder falar o que seria legal fazer agora, o que seria interessante, o que você fez, você faria diferente. Acho que a gente tem bastante para ganhar, assim, com esses espaços. Sim, conselhos super valiosos aqui para todos que estão nos acompanhando. E a gente sabe, né, que as métricas de sucesso são diferentes para cada um, mas se vocês pudessem elencar ou características, habilidades, ou algo que vocês aconselhariam também, né, nosso público aqui nesses termos para trilhar essa carreira, o que seria? Eu acho que em qualquer carreira, né, acho que disciplina e resiliência. Assim, disciplina, acho que é muito importante, por fazer você levantar todo dia e saber o que você vai fazer, independente se você quer ou não fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Então eu acho que você tem disciplina ao longo da sua trajetória, e assim, eu não sou uma pessoa que olha assim, qual é meu objetivo 10 anos para frente, 15 anos para frente, mas pelo menos os próximos 2, aonde você quer chegar, e aí traçar os seus objetivos para isso, e ter uma disciplina para chegar lá, te faz levantar e cumprir o que você tem que cumprir, independente se está frio, está chovendo, está com dor de garganta, tá? Enfim, então eu acho que é bastante importante até para você superar esses desafios e obstáculos que vêm no meio do caminho, e seguir a sua meta. E resiliência porque vai ter hora que você vai cair, né? Então faz parte, você vai se frustrar, as coisas não vão acontecer do jeito que você esperava ou do jeito que você se preparou para. Então você tem que cair e levantar. E tem uma coisa que eu uso bastante, acho que tanto para o trabalho até como para minha vida pessoal, que é os momentos que você fraqueja, ou que você se sente insegura, ou que você se sente triste. Acho que somos seres humanos, isso vai acontecer, não dá para dizer, seja sempre muito otimista e nunca fale. Isso vai acontecer, mas tem que passar. E tem que passar rápido, porque senão você, né, perpetua esse sentimento e sai da sua rota. Então, acho que faz parte, às vezes, a gente se questionar, ficar um pouco, né, mais insegura, ou mais triste, ou desanimada, desmotivada, mas tá no jogo, tem que jogar. Então, acho que tem que levantar a cabeça, seguir, cair, passa pro próximo. Eu acho que disciplina e resiliência são as palavras que me fizeram chegar até aqui. E nunca é fácil, né, Tati? Nunca. Não tem caminho fácil para ninguém, assim. Eu acho que o que eu falaria aqui de habilidades, claro que reforçando um pouco o que a Sofia falou, que eu acho que o lado técnico ele é muito importante. Então precisa ter um foco muito grande no lado técnico, mas eu acho que essa habilidade da gente de aproveitar para criar conexões é muito importante, e a habilidade de conseguir conversar também, né? Porque querendo ou não, a conversa ela é a conexão entre o seu mundo e o mundo do outro, né? E eu acho que você alinhar esses pontos, alinhar expectativas, alinhar combinados, seja com seu chefe ou seja com qualquer outra pessoa, eu acho que facilita muito no dia a dia da vida, assim, né? Do trabalho, de tudo, mas é um facilitador aqui e é uma habilidade que eu acho que é muito importante a gente ter. Eu não tinha, eu sofri muito por conta disso, então eu acho que eu reforçaria essa questão da conversa, e também das conexões, assim, de aproveitar os aliados, aproveitar mentorias, né, chamar para os cafés, como a Sofia falou, pedir conselhos. Às vezes a gente fica com vergonha, não vou pedir conselho, essa pessoa é tão importante, ela tem agenda tão lotada, mas assim, 5 minutos que pode ser um divisor de águas, assim, na sua carreira. Então eu acho que vale a pena a gente reforçar isso, sabe? Com certeza. Acho que vou falar um pouquinho diferente de que é habilidades, mas assim, o que eu daria de conselho para quem início de carreira, para mulheres, assim, nessa área, acho que primeiro seria não ter medo de mudanças. Então, dando, assim, meu exemplo, eu sou mineira e eu fui para o Rio estudar, vim para São Paulo trabalhar, então eu acho que é super importante você encarar isso no primeiro momento de carreira. Acho que você tá aqui para poder aprender o máximo possível, você vai ter pessoas tentando contribuir para essa trajetória sua, e o mercado financeiro em si, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo à medida que eu entrei no Itaú também, que é, assim, enorme. Você vê que tem muita área possível, então tem muitas possibilidades do que você pode gostar de fazer, do que
que você quer se dedicar a uma carreira e várias abordagens que você pode conhecer. Então, eu daria esse conselho para se permitir se autoconhecer em relação ao seu trabalho, o que você pode gostar e explorar um pouquinho mais o mercado financeiro e tendo as oportunidades, assim, não estou preparada para isso, ainda não estou 100% lá, eu vou encarar esse desafio, não vou conseguir entregar o meu melhor. Acho que essas vozes a gente precisa trabalhar um pouco melhor com elas e falar, não, esse aqui é um momento que eu tenho para poder pegar essa oportunidade e carregar, ela é minha. Então eu vou fazer dela o melhor possível, assim. Então acho que esse seria um grande conselho, porque principalmente para quem é mais novo, a gente fica com muito pé atrás de estar cometendo um erro, de ter que pedir desculpa, de correr atrás de prejuízo. Então eu acho que a gente tem que entender que a gente tem muita habilidade, tem muito a somar nas mesas e ocupar esse espaço mesmo. E o que nos for oferecido, fazer o melhor possível. E eu acho que o segundo, assim, seria... Acho que é uma característica que a gente vê bastante, assim, em homens. E eu acho que é admirável, acho que não é uma crítica, é ser mais cara de pau. Eu acho que mulher é pouco cara de pau em relação à questão de carreiras e de realmente, assim, tem uma opinião, mesmo que você não tenha ali total certeza, tal, externaliza, já começa a processar, você já tem uma ideia, começa a colocar o plano ali em ação, que você vai colher os resultados daquilo, você não precisa ter tudo perfeito, pronto para poder ser entregue, e disso de pede conselho, vai à frente, pede oportunidade, pede por mais, e eu acho que a gente acaba se surpreendendo com o tanto que as pessoas de fora têm uma visão melhor que às vezes a gente tem de nós mesmas. Então, esses feedbacks, essas conversas, eu acho que eles acabam te acordando um pouco e falando, poxa, acho que tem bem mais aqui pra mim do que eu achava. Então, sem dúvidas, sem dúvidas. E a gente tá quase encerrando o episódio, passou super rápido, assim, o bate-papo tá super enriquecedor. Vocês são mulheres inspiradoras, né? Mas pra gente finalizar, se vocês pudessem escolher qualquer uma mulher inspiradora da história para dividir uma mesa assim, tomar um café, com quem seria e por quê também? Quem começa? Posso começar essa. A Sofia vai começar. Assim, eu fiquei bastante pensativa, assim, de quem que eu indicaria. Eu acho que tem muitas mulheres aqui incríveis que a gente poderia destacar, em diferentes áreas também. A gente pode pegar por questão de superação física, quando a gente fala de atletas. E claro que aqui a gente tem um combo a mais, que eu ainda não vivenciei essa fase, mas é uma fase que eu admiro muito, que é essa questão de conciliar com a maternidade. Então, acho que tem muitas áreas que a gente poderia destacar mulheres por isso. Mas pegando um pouquinho no contexto de investimentos, de mercado financeiro, com quem que eu acho que nesse momento eu colocaria aqui é o Frazia Teixeira Leite. Foi um evento para mulheres que eu descobri um pouquinho a história dela. Ela foi a primeira investidora brasileira. Então, ela nasceu ali em 1850 e passou 50 anos da vida dela investindo. Então, era uma época que ela saiu, foi aprender a investir em Paris junto com a irmã. Depois do falecimento dos pais, escolheu nunca se casar justamente por uma questão do patrimônio, né? Para que ela não tivesse uma transferência ali, pudesse agir em nome dela. E fez a vida dela a partir disso. Então, assim, ela era dona de mais de 300 ações de empresas, tinha um conhecimento de mercado super, super legal e ainda fez um trabalho, né, ao final da vida de contribuição de doação. Então, acho que seria uma troca super interessante, assim, de ouvir um pouco de uma pessoa que vive o que eu vivo hoje em dia, só que lá no início. E também teria essa volta de poder contar para ela, olha, muita coisa mudou. Acho que você nem imaginaria tudo que aconteceu, o que é a participação feminina agora. E então acho que seria assim um pouco incrível ter uma pessoa deslumbrada pelo que a gente sabe que a gente tem muito a avançar, mas o tanto que a gente avançou também. Legal. Adorei. Eu vou mudar um pouquinho o foco da Sofia aqui, que ela deu um exemplo de mercado financeiro. Eu vou dar um exemplo um pouco diferente. Obviamente, tomaria café com qualquer uma de vocês. Vocês são mulheres incríveis. Assim como muitas outras mulheres aqui dentro do Itaú, que são referências, né? Mas hoje eu escolheria... Eu não sei se vocês já ouviram a Oprah mencionando... Não é a Oprah, poderia ser ela também, mas não é. Mencionando uma frase, I come as one, but I stand as 10,000. Essa frase, ela é de Maya Angelou, que foi uma escritora e ativista, né? Não sei se vocês gostam de Fórmula 1, eu sou super fã de Fórmula 1 e, obviamente, sou fã do patrão também, que tem no capacete dele uma das frases que faz referência a um poema dela, né? Que é a Still Will Rise. Essa frase dele, ela faz uma referência a Still I Rise, que é um poema dessa ativista também. Então, eu tomaria um café com ela, acho que justamente porque não foi uma época fácil, a época que ela viveu, né? E ela fez bastante coisa nesse sentido, né? Dos direitos civis aqui, ao lado de Martin Luther King. Então, acho que hoje eu escolheria ela para tomar esse café.
Perfeito, adorei também. Olha, acho que eu tentei pensar em alguém que tivesse me influenciado bastante nos últimos anos, principalmente dentro do mercado, eu não diria do mercado financeiro, mas acho que do mercado corporativo. Porque eu comentei que no início da minha carreira eu trabalhei numa gestora pequena, mas nos últimos 15 anos foram em bancos maiores. E você tem que ter todo um comportamento aprendizado e uma maneira de se comportar com as conexões, com a comunicação. Então, outras habilidades, além das habilidades técnicas, né? E eu li o livro da Sheryl Sandberg, que é a antiga CEO do Facebook, Meta, e ela fala muito sobre, né, o livro Faça Acontecer em português, ela fala muito sobre as mulheres, o período de maternidade também, as escolhas que ela fez na sua vida pessoal, tanto de parceiros como de trabalhos e oportunidades que vêm à frente, e mais do que dela, né, de exemplos que ela dá ali sobre outras pessoas que trabalham junto com ela, e acho que até para perceber como as mulheres são, conforme você cresce na carreira, começam a ser referências para outras mulheres dentro da instituição. Então, o seu comportamento começa a ser uma referência para abrir as portas para outras mulheres dentro, né, de empresas que são mais de 50 mil funcionários ou até mais. Então, muitas vezes as mulheres entram, mas têm mais dificuldade de permanecer, né? Ao longo da nossa carreira, o custo de oportunidade vai ficando mais alto, e ela dá muitos exemplos sobre essa resiliência, de como você fazer as escolhas ao longo da sua carreira para permanecer nesse mercado de trabalho e ter o sucesso é relativo, mas o sucesso que você quer ali dentro. Perfeito. Poderia ficar mais horas e horas aqui conversando com vocês, mas a gente tem que chegar ao final do episódio, mas mesmo assim eu agradeço demais vocês terem topado e compartilhado mais sobre as suas experiências, desafios e visão aqui com a gente. Obrigada, Tati, Laís e Sofia, por participarem aqui do Mind Asset. Obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. Maravilha. E para você que nos acompanhou até agora, se você gostou do episódio, deixe o seu like, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar também de ouvir mais sobre a conversa que a gente teve hoje. E a gente se vê na próxima.